Eu sou o Cris, sou founder da Hora. A Hora é um laboratório de governança e a gente tem como proposta de valor democratizar o acesso à governança. E como que a gente faz isso, né? A gente quer chegar nas pessoas e nas organizações a partir da tecnologia e desse olhar e desse resgate para uma governança mais inclusiva. A gente é uma das startups residentes no Learn Village e esse tema de gerações é um tema que nos encanta muito, nos interessa muito poder compartilhar. A gente cada vez mais, quando a gente trata esses aspectos com as pessoas e até dentro dos ambientes das organizações, a gente vê aí questões muito relevantes para serem tratadas e compartilhadas. Estou aqui junto com o Cavallini, que é uma persona que está conectada com essa temática diariamente, né, Cava? Também aí trazendo a trajetória dele, ele vai contar um pouquinho. E a ideia aqui é a gente fazer um bate-papo para poder compartilhar um pouco do que a gente acredita e do que a gente está vendo aí em relação a essa temática. E por isso desse tema, o que não te falaram sobre o conflito geracional dentro das empresas. Seja bem-vindo, Cava. Tudo bem, obrigado. Bom, meu nome é Ricardo Cavallini, todo mundo me chama de Cava, fiquem à vontade para me chamar de Cava. Eu sou professor da Singularity University e nos últimos 10 anos, 15 anos, eu dei muita aula para um público bastante variado, assim. Crianças de 70 anos de idade até 7 anos de idade, né? Então, professores, engenheiros, artistas, enfim, um público bastante variado, não só em segmentos, mas também em idade, né? Desde cursos de férias até cursos técnicos, né? Então, ensinando para crianças e adolescentes a entender e se preparar para esse futuro. Acho que uma outra coisa que vale a pena dizer, minha filha está com 17 agora e eu escrevi um livro para ela está nessa fase de escolha de carreira. Eu escrevi um livro para ela, amanhã eu vou falar sobre isso às 10 horas da manhã, ali no palco do Best Sellers. E é um livro que fala um pouco sobre isso, como é que essa nova geração se prepara para esse futuro, né? Imagina, a gente fica imaginando que vão ser os próximos 10 anos, imagina os próximos 40, 30, que é quando ela vai estar no ápice da carreira dela. É muito mais complicado, então o livro foi uma maneira de eu poder ter essa discussão com ela de uma maneira um pouco mais estruturada. Espero que a gente possa trocar aqui, não só a gente falar, mas também escutar um pouquinho de vocês, escutar também um pouquinho de ansiedade, até para a gente poder direcionar nosso papo, né? É isso aí, Cava. O microfone está super disponível aqui, quem quiser fique à vontade aí. A ideia da gente estar nesse espaço é justamente para criar essa conexão com vocês. A gente vem acompanhando cada vez mais, não sei se vocês sabem, há quem diga que são 4, há quem diga que são 5, mas é o primeiro momento da atualidade que a gente tem, e aí eu vou seguir nessa linha, 4 gerações convivendo ao mesmo tempo dentro dos ambientes empresariais. E aí fica sempre essa reflexão, né? O quanto que a gente está olhando sobre a transformação que o mundo vive e todo esse contexto que a gente vive o tempo todo numa velocidade absurda e a gente está acompanhando de fato e criando conexões geracionais. Eu gosto de falar conexões geracionais, né, Carlos? Porque às vezes a gente entra nesse aspecto de querer segregar e não é sobre isso, né? Qual que é a sua percepção em relação a esses aspectos quando você está conectado dentro das empresas, Carlos? Olha, eu acho que tem muito a ver com o tema que a gente trouxe para cá, né? O que eu percebo muito é que a grande mudança que a gente tem hoje é uma mudança que tem impacto em todo mundo, não só nos jovens, tá? Então, a gente está vivendo um mundo onde as coisas estão mudando muito rápido. Isso impacta, obviamente, os jovens que estão no começo da carreira, ou às vezes nem entraram na sua carreira, mas também impacta a gente. Vou dar um exemplo só. Eu não consigo mais ver um filme de 2 horas sem pegar o celular. Tem que ser um filme muito, muito agitado, aquele filme que você realmente não consegue tirar o olho, porque, qualquer baixada de bola que dá o filme, você já pega no celular. Isso é o quê? É meu vício no TikTok, no Instagram, é aquela coisa da gente estar acostumado com aquele pequeno resultado de videozinhos de 20 segundos que vão gerando, né, no nosso cérebro esse vício daquela resposta imediata. Óbvio que na minha filha isso é pior, mas no final nós dois somos geração TikTok. Essa é a loucura. Então, muito das coisas que a gente hoje atribui para a geração mais nova, na verdade não é geracional, né? E acho que a gente pode entrar nisso, inclusive, de falar sobre as empresas. Eu acabo hoje conversando com muitos presidentes, muitos CEOs de empresa, né? E é muito comum eu escutar desses caras algumas reclamações, de falar, olha, essa juventude não tem isso, não tem aquilo, não tem aquele outro, não tem que... E aí quando você começa a conversar, e depois de um tempo com esse CEO,
você percebe que ele começa a fazer reclamações também do ambiente dele. Puta, a gente entra às 8 horas da manhã, começa a entrar no Teams, no Zoom, só sai de noite, não tem tempo nem de ir no banheiro, não sei o que, etc e tal. E aí, o que eu tenho levado para esses CEOs é assim, gente, a gente reclama que essa molecada não tem interesse mais no trabalho, não estão mais conseguindo ver um custo-benefício no trabalho, mas muita gente de alta liderança também não está vendo. Obviamente que esses caras acabam não saindo porque os caras têm muito a perder. Né? O quanto a gente camelou para chegar onde a gente chegou. Né? E muitos de nós já temos, você tem um filho, putz, você tem uma esposa ou um marido, você tem um nível de vida, você já vai e faz... Então fala assim, puta, eu vou abandonar isso, é muito sofrido para a gente abrir mão. Por mais jovem não é. Então às vezes não é que essa geração é diferente da gente, a gente também às vezes não está vendo o custo-benefício, por estresse, né, por toda aquela carga negativa que a gente tem no trabalho. A diferença é que, putz, a gente tem muito a perder e eles não. Então a provocação que eu tenho feito é, gente, o que está quebrado não é o jovem, o que está quebrado é a empresa. A gente precisa trabalhar urgente para melhorar esse custo-benefício. A gente hoje, 2023, a gente entende a questão de saúde, né, de saúde mental. Há quanto tempo a gente está discutindo isso? De verdade, há muito pouco tempo. Então tem muitas questões que hoje são atribuídas aos jovens, mas que não são necessariamente uma característica ou uma culpa deles. São diferentes? Óbvio que são. Né? O exemplo que eu dei do foco. Eu estou perdendo foco, a minha filha nem aprendeu a ter. Então existem diferenças, mas a gente tem que tomar muito cuidado porque muitas vezes o olhar geracional que a gente tem, na verdade, ele não é verdadeiro. Faz sentido, cara? Faz sentido total, Cava. E o que eu tenho experimentado e nos ambientes que eu tenho circulado, eu tenho tentado trazer isso de uma forma mais estruturada. Tá todo mundo escutando isso também? Tá dando um chiado para vocês aí, gente? Vamos tentar entender aqui. Ah, tá legal. Agora melhorou. Então, assim, o que eu tenho tentado ver? Cada vez mais a gente está acessando camadas de complexidade mais profundas. E tem uma questão que é cognitiva, não tem como a gente afastar essa discussão cognitiva. O modelo de comportamento de consumo, o modelo de comportamento dos negócios, ele muda e a gente precisa acompanhar ele. Então, quando a gente fala, será que está errado, é o jovem que a gente tenta afastar dentro do nosso contexto ou é a gente que não está tentando acolher? Eu tenho ido muito para esse lugar de acolher, justamente porque, gente, eu aprendo demais com esse fluxo e esse nível de conectividade que está antenado dentro disso. E a gente não pode abandonar que para o futuro, essa geração, quando o Cava fala, e essa história maravilhosa de que ele escreveu o livro para conversar com a filha dele sobre como é que ela ia se colocar como uma profissional do futuro, é um debate que está dentro das nossas organizações. E eu acho isso sensacional, porque quando a gente entende a beleza desta soma, a gente começa a perceber que a velocidade cognitiva dessa geração que está numa conexão digital muito maior do que a nossa, ela só tende a somar para dentro dos negócios, se a gente entender como soma. Muito a gente vê, e é o principal ambiente, eu queria trazer essa provocação para vocês, para entender como é que é na realidade de vocês. A gente vê o tempo todo assim, essa galera não quer trabalhar, essa galera não quer nada com nada, essa galera não quer nem modelo de trabalho. Gente, mas quem disse que essa nova geração, ela está conectada com estabilidade, ela está conectada com necessidade de manter uma remuneração no único local? Ela não está conectada mais com isso, ela está conectada com o mundo. A gente não pode deixar de perceber que TikTok e outros movimentos que a gente vem acompanhando leva a gente para uma conexão global. E essa conexão global é que é a beleza dessa união. Porque a gente consegue acessar numa velocidade muito mais interessante e não trazer isso para dentro do conflito. Porque quando a gente fala de saúde mental, e aí sim do impacto social efetivo que a gente pode gerar dentro de uma organização, é esse olhar para dentro, é esse olhar para as pessoas. E está tudo bem se essas pessoas não quiserem trabalhar fisicamente no nosso escritório. Está tudo bem se ele quiser estar na Índia, mas poder combinar o entregável com a gente. Mas está tudo bem se a gente estiver aberto para conseguir receber e acolher esse processo. Às vezes eu vou conversar novamente com um CEO de uma grande companhia e aí ele fala assim, essa molecada é isso e aquilo. Eu falo assim, tá, mas eu já entendi tua empresa. Você tem 22 trainees, todos vindos do ITA. Você podia dizer que todos os homens são assim, que só tem homem. Você podia dizer que todos os engenheiros são assim, ou você podia dizer que todo mundo do ITA é assim. Você podia dizer que todos os paulistanos são assim, porque é todo mundo de São Paulo. E você resolveu jogar a culpa em toda uma geração, né?
Isso que você falou é muito legal, porque muitas vezes o que a gente percebe de diferença não é geracional. Mesmo quando é geracional, ele tem muito mais a ver com um timing histórico de cada uma dessas famílias do que não. Vou te dar um exemplo. Meu sogro é um italiano, ele veio para o Brasil no porão do navio com a família. Cara, para ele, para muita gente da geração dele, o objetivo era sobreviver. Eu percebi isso que assim, cada grana que ele ganhava, ele guardava. Ele comprava um apartamento, um imóvel. Ele só estava esperando a próxima guerra, né? Porque ele queria sobreviver. A minha geração, a geração da minha esposa e muita gente ao nosso redor, eu percebi que, assim, como já não tinha mais esse risco de não sobreviver, o objetivo passou a ser vencer na vida. Tanto é que é muito comum a gente escutar ainda a gente, né, falar assim, puta, eu fui o primeiro da minha família que fiz faculdade. O que essa pessoa está dizendo? Eu falo assim, eu venci na vida, eu fui além da geração anterior. A geração da minha filha, eu fico feliz e triste de dizer isso ao mesmo tempo, ela já venceu na vida. Então o objetivo dela é ser feliz, né? Ainda que a gente saiba de todos os problemas que isso traz, porque ela não tem a preocupação que o meu sogro tinha, não tem a preocupação que eu tinha, então o objetivo dela é ser feliz. Agora, isso tem diferenças não só culturais de lugares diferentes, mas inclusive de outras questões, podem ser familiares. Aí você pega uma família, de repente, mais oriental, tem uma outra visão de mundo. Você, por exemplo, eu vejo muita gente reclamar, puta, essa molecada não tem sangue de ouro. Eu falo assim, puta, mas você tá pegando gente que já venceu na vida, quando você pega o cara da periferia, a menina da periferia, é uma outra coisa, porque ele não venceu na vida, então não tem sangue no olho. Então, eu acho que a gente tem que... O trabalho que a gente tem que começar a fazer agora é tomar muito cuidado para ter menos preconceitos e menos preconceitos e cada vez mais entender essas diferenças. E não só respeitá-las, mas entender o que eu posso tirar de bom aqui e como eu consigo entender isso para que essa situação fique mais factível. Porque se a gente... Outra coisa que, novamente, eu poderia dizer que é uma questão social, mas não é uma questão financeira. A gente precisa cada vez mais ter diversidade nas empresas, né? Isso tem a ver com visões diferentes do mundo. Porque assim, se todo mundo pensa igual na empresa, você não precisa de todo mundo, né? Então, essa frase ela é uma frase de efeito, mas ela é verdadeira. Então, enquanto a gente não tiver pessoas com visões de mundo diferentes, com histórico de vida diferente, a gente não vai conseguir trazer inovação. E hoje, inovação era um discurso antigamente, mas hoje é mandatório, porque as coisas estão mudando tão rápidas, que tem uma coisa que mudou, que 20 anos atrás, não fazia sentido para nenhuma empresa investir em inovação. Não fazia, era discurso. Porque eu, gestor, presidente, CEO, CTO, não importa. Cara, para que eu vou investir em inovação se o fruto disso vai vir quando eu não estarei mais aqui e eu vou colocar dinheiro aqui, ou seja, vou diminuir o meu resultado para o benefício vir só quando eu não estou mais aqui. Não faz sentido, entendeu? Hoje as coisas estão tão rápidas que você não investir em inovação, você vai sentir a consequência disso enquanto você estiver no cargo. Você investir em inovação, você vai sentir o benefício disso enquanto estiver no cargo. É isso que mudou. É por isso que hoje as empresas estão investindo em inovação. A gente pode discutir aqui se está na velocidade certa, se está da maneira certa. A gente pode até discutir isso, mas é inegável hoje que a maior parte das empresas está investindo em inovação. Montando CVC, falando com startup, fazendo vários projetos internos. A gente pode discutir se está legal, se não está, se está fazendo certo ou não está, mas estão, né? Então acho que essa é a grande mudança. Deixou de ser discurso. Junto com essa história tem a questão de sustentabilidade. E eu não sei quem teve a oportunidade de escutar a minha palestra agora no palco lá, tem outra coisa que eu falei, e novamente, ainda que o social seja o mais relevante, o que eu estou puxando é o lado financeiro. Se a gente não olhar para a mulher, para preto e para pobre, essa conta não vai fechar. Né? A gente já tem um gap gigantesco de contratação de mão de obra qualificada e vai piorar exponencialmente. Né? Então, esta situação, se a gente não conseguir olhar para essas diferenças e saber lidar com elas, como é que eu faço que uma pessoa que vem da periferia consiga trabalhar na minha empresa? Né? É isso aí. É isso aí. E, cara, eu tenho um aspecto
trazendo isso para uma discussão de governança, né? Porque a gente tem que entender isso como uma discussão estratégica dentro das organizações. Cultura, né, gente? Cultura é esse conjunto de crenças e valores. E quando eu chego em ambientes de conselho ou em ambientes de C-level, eu sempre tenho questionado isso. O quanto que a nossa cultura ela está aberta para receber processos como esse, aberta à inovação, aberta a receber pessoas que estão cognitivamente abertas para um outro estilo de vida, para um outro tipo de comportamento. E quando a gente traz isso para dentro da cultura, a gente está em 2023, a gente não pode abandonar que em 2023 muita coisa emergiu que em 2022 a gente nem conhecia. E em 2024 a gente vai conhecer coisas que a gente nem imaginava que ia acontecer numa velocidade exponencial. E ainda a gente chega em ambientes empresariais e aí vou pegar um exemplo simples, a gente chega e olha para os processos. Os processos, eles são jornadas cansadas, jornadas de muita etapa, muita tarefa que não entrega valor no processo. E aí de repente chega cognitivamente uma mentalidade digital de jovens ou de outros formatos, né? Quem vem da periferia, quem vem de sociedades abertas, público negro, preto, LGBT e tudo Nem isso. longe, cara, mulher. Exatamente. E aí quando você vê, gente, a cultura ela não está conectada com esse desafio. Eu vejo ambientes altamente masculinos com as mulheres tendo que assumir um comportamento masculino para ela encontrar o seu espaço. Gente, em 2023 isso tem espaço, Cava? Não tem, né, cara? Não, e assim, parece que a gente está falando de empresas não modernas, mas eu continuo vendo que a gente considera inovadoras, de alta tecnologia, cara, mulher voltando da maternidade perdendo emprego. Eu continuo vendo isso. Não estou falando da pequena empresa, aquela empresinha que ninguém conhece, não. Estou falando de grandes corporações de renome, que tem, sabe, um nome bom e tudo. Então, a gente tem que olhar para isso urgente, cara. E eu vejo assim, gente, esse é um desafio nosso, todos nós que estamos aqui. A gente, no nosso processo de educação, eu sou geração Y. Eu escrevi um livro recentemente com o Bruno, que depois a gente vai distribuir para vocês, ele é geração X. A beleza foi a gente entender como é que a gente somava para a gente conseguir fazer um livro dentro daquilo que a gente acreditava. E muito disso, não adianta a gente falar de inovação, não adianta a gente falar de diversidade, não adianta a gente falar de inclusão se a nossa mentalidade não está preparada para acompanhar isso. É a mesma coisa da gente falar, construir uma cultura não cultura de inovação, de inovatividade, só que a nossa mentalidade está conectada lá na década de 80, como a gente sempre olhou e como a gente sempre observou. Então o desafio é nosso quando eu vejo isso. E muito mais do que somente a questão etária, também na discussão de diversidade e de inclusão, a gente também não pode perder que experiência, ela traz relevância. Só que a experiência que trouxe a gente até aqui, ela só trouxe a gente até aqui, gente. Para o futuro, a gente tem que reaprender, a gente tem que desaprender e a gente tem que se conectar num futuro muito mais punjante, né, Cava? E eu acho que o grande desafio, gente, é a gente mudar a máquina, tá? Porque assim, as corporações, elas são uma máquina e esse mecanismo é uma inversão de valores. As pessoas trabalham para manter esse mecanismo e não para alterá-lo. Não importa se isso é burro, se não é burro. No nosso dia a dia, o que a gente faz é isso. Tanto é que a frase que a gente mais escuta em empresas é: aqui não funciona assim. Aqui não é assim. Quando eu falei de inovação, gente, a gente não mudou o mecanismo. As pessoas continuam olhando só para o curto prazo. O problema é que no curto prazo, a conta começou a chegar. Então as pessoas começaram a investir em inovação, não porque eles mudaram a máquina, mas porque esta mudança de resposta tão rápida que a própria máquina falou: cara, para manter a máquina, eu vou precisar inovar. Agora, quando a gente olha para outras questões, a gente vai ter que mudar a máquina. Vou dar um exemplo. Se a gente for generalizar, a maioria absoluta das empresas cobra tempo, cobra atenção, não cobra resultado. Por isso que deu ruim com a questão de trabalho remoto. E a gente tem que aceitar que esse problema hoje, ele não tem solução boa. Porque o que acontece? Antigamente, dava para fazer trabalho remoto? Dava, mas ninguém sabia. O funcionário não sabia. Ninguém sabia que dava. Né? Parece um absurdo eu falar isso, mas ninguém sabia. As pessoas pegavam 1 hora de trânsito, 2 horas de trânsito, e elas reclamavam do trânsito, mas na cabeça delas, elas não falavam assim: porra, podia estar em casa. Não passava isso pela cabeça delas. Ela podia pensar: pô, vou arrumar um emprego mais perto, eu vou morar mais perto do trampo, mas não passava na cabeça das pessoas que eu poderia estar em casa. A partir do momento que a pandemia veio e ensinou as pessoas de que isso é factível, isso criou um problema.
E é um problema que não tem solução perfeita. Por quê? Porque as pessoas que trabalham odeiam ter que ir trabalhar, porque não faz sentido. Puta, eu perco o trabalho no trânsito, não sei o que, vou em casa, eu posso fazer meu horário lá. Do outro lado, as corporações, enquanto gestores, eles conseguem ver o problema do trabalho remoto. Cara, a gente não consegue manter cultura, a gente não fomenta o relacionamento do coisa, a gente perde a inovação do cafezinho. Tem muita coisa ruim em ser 100% remoto. Fala assim, então o certo é o híbrido. Mas nunca é feito. Nem para um lado nem para o outro, porque o cara que está ali fala assim, eu quero ficar 100% remoto. O gestor fala assim, porra, o ideal seria 100% do coisa. Então, se a gente não entender que essa conta não vai mais fechar, vai demorar muito tempo para a gente aceitar e de parar de ver isso como um problema, porque hoje ainda é um problema. E vai ser um problema durante muito tempo, até que a gente consiga mudar a máquina da maneira que ela é feita. E a primeira coisa é, a gente precisa começar a olhar resultado, não tempo. Né? Não é o tempo que o cara bate o cartão ali, que é o que é mais relevante. Só que esta mudança ela é brutal. Então a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente direciona um problema, assim, o problema está mal, o problema é o cara que não quer vir trabalhar. A gente escuta grandes personalidades da internet, você deve ter visto vídeos assim, esse cara não quer vir trabalhar remoto até porque ele não tem sangue no olho, ele não vai crescer. O moleque que está em casa escutando isso, ele olha para essa pessoa e fala assim, que mundo essa pessoa tá? E vira aquela coisa de eu contra ele. Isso não vai dar bom. Né? Então, acho que o nosso grande desafio é como é que a gente muda esse mecanismo para ele evoluir. E não é fácil. Tecnologia a gente compra. Cultura é mais sofrido a gente fazer mudar. E a cultura a gente vai construindo a partir do nosso comportamento, né, cara? Esse é um reflexo. Para mim, gente, e eu gostaria de deixar essa reflexão para cada um de vocês, assim, o principal desafio para que a máquina funcione com uma mentalidade conectada para onde a gente está indo, ele está efetivamente, sabe aonde? Da gente conseguir efetivamente olhar para o nosso modelo de gestão e, olhando nessa pauta de resultados, entender efetivamente aquilo que a gente quer e que a gente pode metrificar. Aquilo que a gente não pode metrificar, a gente tem que dar atenção, porque não é só sobre quanti, tem que ter um processo qualitativo nesse contexto. O Gama falava hoje no palco ali, e a fala dele é maravilhosa. A gente vive escassez de atenção, as pessoas elas só querem atenção. E quanto mais a gente entende e a gente se afasta desse contexto, menos a gente se comunica, menos a gente dialoga. E aí qualquer lugar que a gente passa, toda empresa, não sei se para vocês imagino que sim, mas todo lugar que a gente chega aqui a gente tem problema de comunicação. Será que o problema efetivamente é de comunicação? Ou, parafraseando o que o Gama trouxe hoje, ou é o problema de atenção? Quanto que a gente está dando atenção para esse contexto? Quanto a gente está colocando essas discussões na pauta para a gente resolver e fortalecer? O quanto que a atenção é algo que a gente provê no momento de um one-on-one. E aí tem um outro negócio que esse mata tudo. É o nosso querido ego. O nosso queridinho ego. O ego deixa a gente cego. E aí a gente não está aberto a estabelecer conexão pela vulnerabilidade, cara. Porque quando a gente está aberto a estabelecer conexão com vulnerabilidade, a gente abre a nossa essência. E a liderança que abre a sua essência, ela se conecta com muito mais precisão, com muito mais força. E a gente vai a outros lugares. Agora, o que a gente quer fazer? A gente quer permitir que nós somos ainda, a gente consegue encontrar ainda, nós somos os líderes, nós dizemos os caminhos e nós definimos quais são os resultados que têm que ser conquistados. Gente, não é um extremo nem o outro, mas é uma abertura para conexão. E aí é na vulnerabilidade que a gente se conecta. Então, eu costumo dizer que o meu ego está super no lugar. Eu me exercito diariamente para colocar o meu ego no lugar. Porque às vezes na padaria, se você começa a observar seu comportamento, dependendo de como você chega e você vai consumir um tipo de serviço, se o seu ego não está legal, ele te deixa cego num ponto que você esquece totalmente o contexto que você está inserido. E aquele ambiente vira um ambiente que só você olha sobre o seu viés. E aí a beleza dessa vulnerabilidade é quando você traz esses vieses do outro e você se conecta com outra a partir dessa lógica. Eu acho maravilhoso a gente trazer essa abordagem, porque o nosso desafio individual, pensando numa máquina que conecte isso tudo, é lidar com o nosso próprio ego, que muitas vezes a gente coloca ele no centro, né? Ego é um problema para vocês aí na companhia de vocês? Tá todo mundo balançando a cabeça. Não? Não é?
esse nomezinho assim, tão simples, né? Tão pequenininho, mas mexe lá dentro, gente. O nosso ego mexe. E aí não adianta a gente querer não colocar o nosso ego no lugar e dizer que a galera não quer trabalhar, que a galera não quer nada com nada, que a galera não se compromete com resultados. Eu vejo isso, eu adoro trabalhar com geração com 21 anos, 19 anos. Você combina o jogo e deixa a galera fluir. E quando você assusta, você é surpreendido. Mas para isso você tem que criar um ambiente seguro, um ambiente que permita esse espaço. E a gente não vai criar um ambiente seguro se o nosso ego falar sobre isso. Faz sentido, Cabo? Bastante. Bom, eu quero trazer então outro aspecto que para mim faz muito sentido complementar também. E se fizer sentido a gente continua essa conversa. Um outro aspecto que eu vejo é a gente chegar querendo explodir tudo que existe. A cultura está horrorosa, a cultura não serve, nós temos que acabar com essa cultura e começar uma nova cultura. Gente, vamos por favor, vamos respeitar a história, vamos respeitar o que foi construído. Existe uma história por trás de uma organização. Existe uma história por trás das pessoas que estão operando uma organização. Um CNPJ, para ele chegar a ser um CNPJ, vários CPFs passaram por esse lugar. E muitas vezes a gente esquece desse detalhe. E não dá para a gente abandonar essa construção dessa história. Então, não é sobre acabar com a cultura, não é sobre explodir ela. É sobre a gente entender que, efetivamente, o nosso desenvolvimento cultural está conectado com os valores que a gente preconiza. E aí, trazendo a pauta de propósito, a gente se conecta com valores. Valores pessoais conectados com valores corporativos. A gente toma decisão baseada em valor, não é isso? A gente fala de propósito conectado com valor. Quando a gente olha para dentro de um posicionamento estratégico dentro da nossa companhia, a gente sempre pensa propósito, a gente pensa a tradicional missão e a gente sustenta isso com valores. O quanto que os nossos valores eles estão conectados com o que acontece com o mundo. O quanto que os nossos valores dialogam com esse perfil geracional. Eu acho que tem uma dica também que acho que é válida dar, que sempre que a gente vai trabalhar com mudança cultural na empresa ou até projetos de inovação, talvez uma das perguntas a serem respondidas antes não é o que deve ser mudado ou o que precisa ser mudado ou o que a gente quer que mude, é o que a gente não quer mudar, o que a gente quer manter. E isso pode não só ajudar a gente a entender o que é mais relevante, mais importante, mas também dar uma segurança psicológica às pessoas que têm maior resistência à mudança. Porque isso é natural, tá? Dentro de uma corporação você tem perfis diferentes, né? Por mais parecido que as pessoas sejam, você tem pessoas que gostam mais de fogo na cortina, eu sou um desses caras, eu gosto de ver mudança. Você tem pessoas que são muito resistentes à mudança, né? Seja na vida pessoal, na vida profissional. Então, se a gente começa falando sobre o que a gente não quer mudar na empresa, que valor, que característica, o que a gente quer manter, isso dá também uma segurança para as pessoas, assim, não é que a gente vai virar tudo de ponta cabeça, a gente vai melhorar, a gente vai evoluir, mas muitas coisas a gente vai manter. Isso pode ajudar bastante no dia a dia de vocês. Eu queria trazer um outro dado, isso conectado com saúde mental, gente, porque hoje a gente olha no LinkedIn, o LinkedIn está criando um comportamento quase que do Instagram, né? Está tudo lindo dentro das nossas organizações, está tudo maravilhoso. Pauta de ESG, então, está conectado com um monte de ações maravilhosas. E eu adoro esse olhar de erros de dublagem, né? Quantas vezes a gente está vivendo erros de dublagem dentro dos ambientes corporativos? A gente dizendo o que é e quando a gente interpreta o que está passando ali, está totalmente diferente. E aí a gente está no Instagram, a gente está no LinkedIn, publicando coisas maravilhosas e as pessoas dentro da nossa empresa elas estão doentes. E aí o impacto social para dentro? A gente vê, e isso é um dado que pouco se fala, mas é um dado que precisa ser colocado, que a cada 45 minutos no Brasil, um jovem tira a vida. Então, a cada 45 minutos, jovens de 10 a 14 anos têm tirado a sua vida por suicídio. E toda essa lógica ela está conectada com questões ligadas a doenças como depressão, burnout e outras questões. E a gente anda dizendo que está tudo certo. A gente anda dizendo que está tudo bem. Então, antes da gente publicar no LinkedIn, no Instagram, que está tudo bonito, gente, vamos olhar para dentro. Vamos olhar quanto que a gente está dando atenção para as pessoas que estão dentro da nossa organização. E aí não é só sobre o jovem, porque a gente olha para os 50 mais, é a mesma coisa, gente. Porque na visão de que a gente vai chegar lá, a gente já começa a pensar o quanto que eu vou conseguir me manter, o quanto que eu vou conseguir me conectar, porque pode ser que pela linha natural de como as coisas aconteçam, em algum momento, com mais de 50, eu vou perder o meu espaço dentro da corporação para alguém. Agora, se eu entender que a beleza é a conexão, eu não vou perder meu espaço, cara. Porque eu vou sim fazer um movimento para estar aberto à soma e à diferença a partir dessa união. E aí eu entendo essa beleza. E aí o desafio de liderança
E aí é contexto global, gente. Não é só Brasil isso. É a gente se permitir a não querer ser o líder que está no palco. É o líder que está aqui, ó, abrindo o caminho para que todo mundo vá para o palco, porque a gente vai brilhar e a gente vai comemorar juntos. E quantas vezes no nosso papel como líder a gente está concedendo palco, a gente está querendo palco? Eu acho que esse é o principal ponto que eu vejo dentro das organizações. Então nós estamos no meio de uma transição. Nós estamos no começo dessa transição. Então se a gente olha para os lados, a gente vai achar mais empresas e mais pessoas que ainda não fizeram essa transição. Então se a gente tirar uma foto, a resposta é não, a gente não está preparado, a gente não está falando da maneira como deveria. Por outro lado, se a gente olha o filme, a gente começa a ver que tem muitas empresas andando para frente e essas empresas vão gerar exemplos, vão gerar caminhos para que essas outras evoluam. Eu ainda escuto muitos executivos e aí a percepção que eu tenho é que existe uma sensação de perda. E isso precisaria ser tratado em terapia, tá? Quando você perde alguém e passa pelo processo de luto, tem uma psicóloga que você já deve ter escutado sobre os 5 estágios do luto, né? E a primeira negação, depois você tem a raiva e assim por diante. Então eu ainda escuto muito presidente falar para mim, porra, na minha vez, agora eu não posso mais fazer bullying com o meu funcionário, agora eu não posso mais cantar minha secretária. Não, você não podia, mas agora está... Agora a água bateu na bunda se você fizer isso. Pô, mas na minha vez agora eu não posso ter uma puta sala, tem essa história de sentar todo mundo junto. Porra, na minha vez agora que eu podia ficar sossegado, eu vou ter que reaprender tudo de novo. Eu escuto essa frase muito. É a negação, né? E aí eu falo para esses caras, escuta, fica logo com raiva, passa logo para a segunda etapa, né? Então eu acho que tem um processo até de terapia, né? Então você está falando de ego, é 100% terapia. Mas eu vejo isso, eu vejo que nós estamos numa transição. Então se a gente olhar para os lados, a gente vai encontrar mais empresas, mais pessoas que ainda estão nesta fase ainda muito recente, mas quando a gente olha para o filme, tem muita empresa que já está olhando para isso com carinho, já está buscando o caminho, já está buscando fazer essa transformação. O que eu espero é que a gente consiga, nesses exemplos e nesses caminhos, conseguir levar o resto das empresas. Mas não é um processo rápido. E aí, para fechar, né, Cava, e temos uma pergunta aqui. A gente tem que entender quanto que a gente está conectado ou não com os nossos erros de dublagem. Mas o erro, ele não é bom. O erro é um processo negativo, é um resultado negativo, é um resíduo negativo de um processo positivo. Ele não pode ser dado onde ele não pode acontecer. Se está na linha de produção, não é para acontecer erro. Então, quando a gente fala de permitir o erro, não é bagunça total. Mas, para que a gente permita o erro, esta empresa precisa ter caminhos para experimentar o novo, para experimentar o futuro, para inovar. E estes caminhos, eles devem sim tratar esse resíduo negativo de outra forma, né? Então, a gente tem que entender na prática como é que a gente faz isso. Um dos livros que eu escrevi, ele fala que a gente precisa trabalhar em 4 frentes diferentes. Vontade, capacidade, caminhos e processos. Processos, gente, quase toda empresa já fez. Quantos cursos de Design Thinking, de Agile a gente já teve? O processo todo mundo já trabalhou. Mas todos os outros podem ser trabalhados. Vontade pode ser trabalhado, né? Vontade é ter um ambiente mais propício, né? Isso influencia na qualidade. Você quer ver outro exemplo? Para o grande gestor, se você não muda bônus, você não vai mudar a vontade. É só discurso. Se não mudar o bônus, o cara não vai ter vontade de fazer. Não adianta você falar para o cara, vai para cá, mas você ganha dinheiro aqui. É incompatível. Então, vontade pode ser trabalhado. Capacidade, né? Aí tem aprender novas tecnologias, aprender novas frentes, aprender fazer terapia, enfim. Capacidade dá para ser trabalhado. O que eu acho que muitas das empresas negligenciam é o caminho, né? Você tem hoje segmentos, por exemplo, segmento de comunicação, agências de publicidade. Esses caras trabalham 24/7, não tem mais grana, não tem mais margem, então não tem caminho para inovar. Não adianta esse cara ter vontade, não adianta ele ter capacidade, não adianta ele saber fazer design thinking, se o cara está ali 24/7 virando noite, entendeu? E não tem um centavo para investir em inovação. Então, caminhos que inclui sim grana, mas não é só grana, qual o espaço, qual a estrutura, qual o exercício, qual é o projeto, qual é o caminho que a empresa
vai viabilizar a inovação. E neste caminho a gente tem que estar pronto para o erro. Por quê? Porque não tem inovação com benchmark de sucesso. Isso não é inovação. Ah, eu quero inovar, mas me garante que vai dar certo. Não, então isso não é inovação. Né? E aí este caminho a gente tem que aceitar o erro. Agora, na linha de produção, aqui, ali no papel. Então a gente tem que tomar muito cuidado no uso dessas palavras, porque elas são lidas de maneiras diferentes para cada uma das pessoas, entendeu? E aí, Cava, uma dica legal, gente, que eu gosto de olhar muito para isso, é a gente entender qual é a materialidade do nosso negócio, que é justamente nesse lugar que o Cava está trazendo. Dependendo da forma como você lida, a sua matriz de materialidade ela é completamente diferente de outro negócio. E como é que a gente entende, a partir da matriz de materialidade, qual é o core do impacto do nosso negócio? E muitas vezes o quanto que a gente está questionando o nosso próprio modelo de negócio para que ele esteja aberto ou não para esse tipo de discussão. Aí você tem que ir na sua estratégia e entender o quanto que a sua estratégia está dialogando com iniciativas que são capazes o suficiente de criar um ambiente propício a gente poder falar do que a gente pode falar. E é claro, tem situações, a depender da matriz de materialidade da companhia, que você não pode ter erro em nenhum pedaço da operação. Mas a grande diferença para mim é o quanto a gente está percebendo e preparando ambientes para que as pessoas possam testar. Posso dar um exemplo prático? Claro. Eu trabalhei com um grande banco e os caras falaram, cara, não posso ter erro nenhum no meu aplicativo. Eu falei, beleza, compreendido. Monta um grupo de usuários teus e vai chamar eles de beta teste e nós vamos dar alguma vantagem para eles. Por exemplo, mensalidade gratuita no banco. Por exemplo, uma maior quantidade de TED, de DOC, não importa. Depois, com o tempo, até a gente descobriu que sabe qual era a vantagem? Era ser beta tester. Era experimentar antes as novidades, que tinha uma galera que gostava de experimentar o novo. Com este grupo, eles tinham uma versão do aplicativo que podia dar erro. E os caras não ligavam, eles ficavam felizes, que eles podiam falar, olha, achei um bug, achei um erro, não sei o quê. Então tem maneiras, até onde você não pode ter erro, de você criar um ambiente que permita. Mas obviamente no aplicativo principal, esses caras não podiam ter erro. Gente, e a gente está numa época de orçamento, né? Algumas empresas atrasadas aí no fechamento do seu orçamento, outras ainda fechando. E o quanto que o nosso orçamento, quando a gente olha para o ciclo seguinte, ele está dispondo em termos de, vamos olhar para as alavancas de EBITDA, receita, custo e despesa, básico, não precisa puxar muito para além disso. O quanto que o nosso orçamento está preparado e está dialogando para a criação de ambientes como esse. Não é reforma do escritório, pintar a parede de amarelo, colocar o sofá laranja que vai ser no orçamento que vai entregar um comportamento e uma mentalidade. Agora, o quanto que a gente tem lá espaços dentro da nossa estrutura orçamentária que a gente está pautando investimento em ambientes como esses, onde a gente está investindo no processo de educação das pessoas da nossa organização. O quanto que a gente está desenvolvendo capacidades de desenvolvimento intelectual e não está preocupado que as pessoas vão ficar muito boas para o mercado. Que sensacional, gente, se a gente preparar as pessoas para o mercado. Agora, o nosso desafio é conseguir manter elas conectadas dentro do nosso ambiente. Porque não adianta a gente olhar para um orçamento que só tem meta dura, meta inatingível, e a gente não tem nada no orçamento olhando para esse contexto. Eu vou trazer um pouco do meu lugar. A minha trajetória inteira foi aprender com o professor Falcone. Eu sempre trabalhei dentro desse ambiente de metodologia de gestão. A nossa mentalidade é cartesiana. E eu me coloco nesse lugar o tempo todo. Não dá para vir com uma mentalidade cartesiana, achar que tudo tem resposta. A resposta a gente precisa descobrir. Tem que ter diretriz. Tem que ter direção de para onde a gente vai. Porque se a gente não tiver diretriz, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Mas a partir da diretriz estratégica da companhia, o quanto que a gente está aberto para ter não só a discussão de metas, mas ter uma discussão de desafio. O quanto que a gente está aberto à criação de novos produtos. O quanto que a gente está olhando para os processos de desenvolvimento da agilidade de aprendizagem. Gente, agilidade de aprendizagem é um dos requisitos principais para a gente se conectar com esse processo de transformação. O Fórum Econômico Mundial acabou de soltar um reporte e as três, a gente viu isso agora e a gente está olhando para isso, as três competências instaladas, elas estão conectadas aonde? Elas estão conectadas à inteligência artificial, elas estão conectadas à sustentabilidade e elas estão conectadas a dados. E o quanto que a gente está olhando para essas perspectivas e transformando isso para dentro do nosso ambiente em algo relevante do ponto de vista estratégico. Porque não dá para abandonar. Não dá para a gente dizer que não existe um olhar para isso se minimamente as nossas práticas de gestão não estiverem abertas e confortáveis para essa discussão. Te respondemos? Muito bom.
A gente está chegando aí no momento de encerrar esse nosso bate-papo. Dá vontade de ficar aqui porque esse tema é empolgante e a gente vai longe. Mas a gente continua aqui. Nós vamos, em nome da Hora, em nome do Learning Village, em nome de toda a nossa equipe, agradecer a presença do Cava aí por esse bate-papo. Eu que agradeço. Poder compartilhar uns pitacos aí do que a gente tem feito. E amanhã, 10 horas da manhã, no palco Best-Seller, eu vou fazer a palestra do meu livro. É isso. E o livro que o Cava escreveu, e eu achei essa história sensacional. O livro que ele escreveu para conversar sobre o futuro da filha dele. Isso é demais, cara. Parabéns aí por essa vulnerabilidade de se colocar nesse espaço. Sigam a gente. Nós somos a Hora, somos uma das residentes no Learning Village e a gente quer cada vez mais poder promover espaços como esses e estar conectados com vocês. Nós vamos deixar aí um presentinho só para agradecer a presença e o tempo de vocês, que é esse livro, Lentes da Governança, que eu lancei recentemente, que é uma forma de compartilhar um pouco de conhecimento. A gente ainda fala muito pouco sobre os aspectos geracionais, a gente está tentando educar o mercado para olhar o quanto é importante a gente olhar para o futuro das nossas empresas e aí poder trazendo cada vez mais contexto e repertório para a gente olhar para um futuro cada vez mais complexo, cada vez mais ansioso, cada vez mais volátil, cada vez mais tudo isso que a gente escuta. Agora a essência é o quanto a gente está sendo simples o suficiente para entender o contexto e trazer isso na mudança do nosso comportamento. Fica esse convite. Cava, obrigado. Obrigado. Valeu, pessoal. pessoal.